Seja bem-vindo ao mundo de Wrath, onde lendas nascem no calor da batalha e a magia permeia cada sombra e raio de luz. Hoje vamos conhecer Hinar, a fera selvagem das terras devastadas. Um bruto esculpido pela dor, guiado pelo instinto primitivo e pela fúria indomável que ruge dentro de si. Um predador forjado na selva implacável, onde a sobrevivência é conquistada com sangue e a compaixão é devorada pela crueldade. Sua força bruta é um cataclismo, tão devastadora quanto uma tempestade que não avisa antes de destruir. Uma selva vasta e primordial, as terras selvagens não figuram em nenhum mapa, e seu verdadeiro alcance permanece um mistério. Árvores ancestrais se erguem imponentes sobre o dossel densamente entrelaçado, projetando sombras sobre mudas que lutam desesperadamente por um raio de sol. A vegetação espessa envolve a floresta com um pesado manto de silêncio, rompido apenas pelo estrondo de bestas colossais, abrindo caminho pela mata cerrada. No coração da selva, predadores implacáveis espreitam nas sombras, enquanto necrófagos brutais se digladiam até a morte por restos de carne. Aqui, da menor criatura ao mais antigo tronco, todos devem lutar com ferocidade para sobreviver. À medida que criaturas selvagens se aventuram cada vez mais além dos limites da floresta, invadindo campos dourados e atacando vilarejos, os habitantes aterrorizados recorrem à proteção de seu guardião lendário. Cavaleiros resplandecentes marcham rumo às profundezas da selva, abrindo caminho a golpes de lâmina contra tudo que se interpõe. Mas as feras das terras selvagens não se intimidam. Caçam os invasores com astúcia e brutalidade, abatendo qualquer guerreiro que baixe a guarda. Com a tensão em ebulição, é como se a própria selva estivesse despertando. Uma força antiga e impiedosa, determinada a erradicar todo humano que ouse pisar em seu território. O esconderijo. Este é o habitat mais implacável de Wraith, uma selva colossal, onde predadores cruéis e uma vida selvagem impiedosa disputam cada centímetro de território. Em uma pequena caverna oculta sob as raízes retorcidas de um Haldor, um filhote abre os olhos pela primeira vez. Ele é um bruto, destinado a se tornar um dos predadores mais temidos das terras selvagens. Mas agora, enquanto se arrasta para fora de uma pilha de carcaças em decomposição, não é mais perigoso do que um recém-nascido jacará. A fome o força a deixar a segurança de seu ninho, guiado pelo cheiro metálico de sangue fresco no ar. Esta será sua primeira caçada, e talvez também a última. Frágil, pequeno e indefeso, o jovem bruto é uma presa fácil para qualquer criatura que cruze seu caminho. Nas sombras próximas, dois Strix observam em silêncio, ocultos pela vegetação espessa. Em segundos, lançam-se sobre o filhote, garras prontas para o abate. Com um guincho agudo, ele tenta se esquivar, rolando no chão e lutando desesperadamente contra o aperto feroz. Mesmo em sua tenra idade, os brutos já carregam presas afiadas, e com uma mordida instintiva, ele rasga a asa de um dos atacantes. O grito estridente do Strix ferido ecoa pela selva, abrindo uma janela de fuga. O filhote dispara de volta para o esconderijo, com o coração disparado e ofegante, e se enrosca novamente entre os ossos que o acolhem. Ainda faminto, mas vivo. Talvez mais tarde, com mais de sorte ou ferocidade, ele consiga sua primeira refeição. Matar para não morrer. Após uma caçada bem-sucedida, o bruto devora sua presa com voracidade, mas o sangue derramado carrega um preço. Seu cheiro se espalha pela mata, atraindo criaturas famintas em busca de uma refeição fácil. Ele ruge, tentando afastá-las, mas raramente é levado a sério. Ainda jovem, o bruto não impõe medo aos olhos famintos da selva. Skera, Peluda, Anquis, Coraça Bruta, reis do mato profundo travam batalhas brutais com unhas, presas e garras afiadas, numa terra onde a natureza é selvagem e impiedosa. Não há descanso, não há trégua. Assim que o sol toca o topo das árvores, os predadores começam a rondar. Suas presas, por sua vez, precisam estar sempre em movimento. Um instante de hesitação é o suficiente para selar seu destino. Cipós traiçoeiros e flores coloridas escondem armadilhas letais, transformando a curiosidade em sentença de morte. E mesmo com o cair da noite, a caçada não para. Predadores silenciosos rondam a escuridão, farejando presas adormecidas. Essa é a lei das terras selvagens: lutar ou perecer. Se não puder se defender, será devorado. Se não puder proteger sua presa, morrerá de fome. O bruto encara essa realidade de frente, mas seus inimigos têm presas gigantescas, garras como lâminas. E mesmo com sua força crescente, muitas vezes ele mal consegue se manter de pé. Sai ferido, sangrando, mas nunca foge sem lutar.
Quando não vence, escapa com algum pedaço de carne, o suficiente para sobreviver mais um dia. Foi nesse ciclo brutal que o bruto cresceu, forjado pela luta constante, testado a cada respiração. Em alguns dias, era ele quem fugia, com a morte em seu encalço. Passava horas escondido, fraco, faminto, tremendo diante da trilha de um predador implacável. Mas havia dias de glória, em que se tornava o caçador, repousando em um covil seguro, o estômago cheio, o corpo marcado pela vitória. Com o passar das estações, o bruto muda. Torna-se maior, mais forte, aprende a resistir, a se impor, a não recuar. A selva começa a reconhecê-lo, não mais como presa, mas como predador. E ali, naquele território selvagem e sem piedade, ele finalmente conquista seu espaço. Seu grito ecoa entre as árvores como um aviso. A partir de agora, é ele quem caça. Espere na sombra o momento certo. Cada vez mais distante do lugar onde nasceu, o bruto segue rumo ao norte, terras dominadas por predadores ainda maiores e mais letais. Embora a caça seja abundante, as feras que percorrem essas florestas são gigantescas, verdadeiros mestres da perseguição. Rugidos e uivos ecoam por entre as copas, ossos fragmentados cobrem o solo e carcaças apodrecem espalhadas pelo chão úmido da selva. Fungos tóxicos, frutas venenosas e plantas carnívoras infestam a paisagem, aguardando os fracos e desatentos. Ainda assim, qualquer criatura pode cair vítima da própria curiosidade. E o bruto não resiste ao impulso de explorar o que deveria ser evitado. Acampamentos abandonados, cavernas estreitas, tocas esquecidas, planícies áridas e até trilhas antigas que conduzem aos limites da selva. Nessas andanças encontra de tudo: carapaças metálicas, porretes de madeira, garras forjadas à mão, presas descomunais, peles curtidas, couros espessos, fragmentos de metal, cadáveres, crânios e ossos de criaturas jamais vistas. Parte desse espólio se torna sua proteção. Uma armadura improvisada, um porrete enorme cravejado de espinhos. Alimenta-se de presas estranhas, cobertas de cristais ou escudos rochosos. Mas quanto mais se embrenha, mais hostil se torna o terreno, e mais perigosas as criaturas à espreita. A selva agora é uma teia complexa de ameaças. Feras vagam em bandos colossais, enquanto caçadores silenciosos rondam nas sombras. Mordidas venenosas e escamas tóxicas selam mortes lentas e dolorosas. Necrófagos percorrem os galhos em grupos, atentos a qualquer sinal de fraqueza. Feridos, doentes, jovens ou anciãos, por aqui qualquer deslize é sentença de morte. Ao leste, seres sem pelos e cobertos de couro se reúnem. Sem presas ou garras visíveis, empunham lâminas e metal. Suas mochilas pesadas e determinação ferrenha compensam suas limitações naturais. Pegadas e ossadas revelam caçadores envoltos em armaduras prateadas, devastando tudo por onde passam. O bruto ainda não cruzou com essas criaturas, mas já se prepara, atento aos sinais que deixam para trás. Pois mesmo os caçadores mais experientes encontram perigo em cada canto destas terras traiçoeiras. E aprender a esperar pode ser o segredo para continuar vivo. O bruto agora se move com cautela, esgueirando-se pelas bordas de um desfiladeiro, evitando confrontos com as maiores e mais mortais feras da região. Mantém distância das terras áridas e dos lagos estranhamente quietos, onde o ar carrega o fedor da morte. Afinal, nas terras selvagens, o perigo não habita apenas nas criaturas que caçam. Há lugares onde a própria selva se transforma em armadilha, pronta para consumir qualquer ser tolo bastante para se aproximar. Nunca recuar. Mas essa ascensão não é eterna. O bruto, agora forjado na selvageria, rapidamente se transforma no predador. Hinar marca seu território, impondo-se sobre as feras mais temíveis das terras selvagens. Este é seu domínio, seu império, e qualquer criatura imprudente o suficiente para invadir suas terras pagará com a própria vida. Agora adulto, a cautela e o medo foram substituídos por uma agressividade insaciável, um desejo primordial de marcar seu espaço no mundo. Hinar continua a crescer, tornando-se uma sombra colossal entre os predadores da selva. Crava pedaços de metal enferrujado em seu porrete de madeira, o galho de rachari que um dia encontrou jogado na terra, e adiciona a mandíbula de um outro bruto e a presa de um jovem couraça bruta, criando uma arma tão mortal quanto ele mesmo. Hinar passa a caçar sem distinção, predadores, necrófagos, qualquer ameaça à sua soberania. Ele persegue qualquer criatura que ouse consumir as presas que considera suas por direito. Suas garras cortam carne, seus punhos esmagam ossos e seu porrete desfaz inimigos com brutalidade. A primeira criatura a desafiá-lo, uma peluda que tenta expulsá-lo de seus terrenos, paga com a vida.
Hinar esmaga seu crânio contra as pedras frias e implacáveis, matéria cerebral escorrendo como veneno sobre o solo pedregoso. O impacto do porrete estilhaça ossos, espalha fragmentos de crânio e sangue, enquanto peles e pelos ficam pendurados nas lâminas afiadas da madeira. Hinar devora suas vísceras com fúria, engolindo as entranhas fumegantes com a boca aberta e faminta. Um por um, ele destrói todos que ousam permanecer em suas terras. Escamas, pelos, cascos cristalinos, presas envenenadas, nenhum deles escapa. O estalo de ossos ecoa pela selva, enquanto as criaturas fogem do fedor insuportável da morte que se espalha pelo ar. Hinar se fortalece com cada refeição macabra, devorando carne crua e engolindo órgãos frescos com as mãos cheias de sangue. Ainda os caçadores de armadura prateada permanecem na periferia de seu domínio, sorrateiros e furtivos, deixando apenas rastros vagos ou um cheiro estranho como prova de sua passagem. Mesmo quando Hinar se afasta de suas terras de caça, ele não consegue seguir seus rastros por muito tempo. Apesar dos avisos que deixa pelo caminho, eles não recuam, avançando pela selva como se seguissem um destino traçado. A fome implacável o impulsiona cada vez mais além dos limites de seu território. Hinar começa a caçar criaturas ainda maiores, esmagando-as sem piedade contra o chão, lançando-se em combates selvagens com uma fúria cega. Sua raiva eclipsa todo o instinto de autopreservação, abandonado em troca das entranhas fumegantes que ele devora, imerso na carnificina. Arranca presas de crânios com uma única pancada, rasga escamas venenosas com violência imensurável. Nem a mordida mortal de um Hekvas consegue pará-lo. Tal é a urgência de sua destruição. Sua pele, agora cinzenta e endurecida pela batalha, é coberta por uma camada viscosa de tutano e sangue. Seus cabelos estão impregnados de sangue e as vísceras se acumulam sob suas unhas, enquanto ele se perde cada vez mais longe, em busca de desafios maiores, monstros mais fortes e combates mais impiedosos. O território de Hinar se expande, mas a um custo sangrento, um massacre constante que nunca se sacia. Ossos e dentes adornam seu pescoço como troféus macabros, marcando a trajetória de sua ferocidade. Seu reino está deserto, imerso no silêncio mortal de um império que ele construiu com carne, sangue e destruição. Cada criatura que restava fugiu, seja presa, predador, caçador ou necrófago, todos correram do monstro que se tornou o senhor absoluto das terras selvagens. A força é a regra de tudo. O crepúsculo é o momento mais letal nas terras selvagens. A escuridão que avança espalha o terror até entre os caçadores mais experientes, pois os predadores mais cruéis deixam seus esconderijos para esgueirarem-se nas sombras, a caça das presas indefesas que dormem desprevenidas. Na penumbra, uma figura colossal avança pela vegetação, alheia ao estrondo de sua passagem. Hinar retorna de uma caçada bem-sucedida, sua pele manchada de sangue, avançando pelas sombras como se desafiasse qualquer criatura que ousasse cruzar seu caminho. No entanto, ao se aproximar de sua toca, percebe um cheiro estranho flutuando na brisa, rastros tênues que marcam o solo. Algo adentrou seu território, um bando de criaturas caçando em suas terras. Mesmo ignorando todos os sinais de aviso e adentrando seu domínio sem hesitação, um leve odor de medo ainda pairava no ar. Sua clareira estava tomada por seres estranhos, vestindo armaduras de metal prateado e dourado. Os pequenos seres se amontoavam ao redor de sua cabana, cutucando e latindo uns para os outros. Embora aparentassem ser frágeis e doentes, algo nas criaturas fez Hinar hesitar. Ele soltou um rugido, o som reverberando pelas árvores como um trovão distante. Com um estrondo, os 9 seres se viraram para enfrentá-lo. Imediatamente se espalharam, cercando Hinar, latindo em comunicação enquanto brandiam enormes garras metálicas. Um dos membros do bando, vestido inteiramente com tecidos, estendeu os braços, revelando um feixe de luz solar que explodiu pelo ar. O raio atravessou o ar, atingindo seu lado e queimando sua pele espessa. O bando avançou, empunhando suas armas enquanto gritavam, se aproximando sem deixar espaço para Hinar se esquivar. Mais rajadas de pura luz dispararam, cegantes e quase ofuscantes. 2 dos seres brandiram grandes bastões pontiagudos presos a longas cordas brancas. Eles lançaram as armas contra ele, e enquanto as pontas afiadas voavam, puxaram as cordas, prendendo-as sobre seu corpo. Lutando contra os laços, Hinar falha em se esquivar. As garras metálicas cortam sua pele com facilidade. Sangue jorra das feridas abertas, tingindo a terra de vermelho.
Quando tenta reagir, descobrindo que as carapaças metálicas são duras como pedra, o som oco de seus golpes reverbera pelas árvores. Nem suas garras, nem seus golpes mais fortes conseguem penetrar as armaduras. Apenas os desequilibram. Lentamente, Hinar começa a enfraquecer, o mundo ficando enevoado, imerso em um vermelho ardente. Uma memória surge, levando-o a um dia morno de outono. Um filhote jovem, à mercê da selvageria, sobrecarregado pelo medo. O medo sem fim se transformou em raiva, alimentando um fogo em suas veias, trazendo consigo uma fúria voraz. Com um rugido de fúria, Hinar avança, libertando-se das cordas, recebendo cortes profundos no processo. Ele derruba uma das criaturas maiores, saltando em direção ao membro mais frágil do bando. O medo dela é palpável, o odor ácido se misturando com o fogo de sua raiva. Um único golpe na lateral da cabeça da criatura a lança ao chão, e antes que ela pudesse se levantar, Hinar a alcança. Rasgando sua carapaça prateada, ele soca a criatura com brutalidade, o estalo de ossos quebrando ecoando pela clareira. O restante do bando hesita por um breve momento, e nesse segundo, Hinar avança contra outro, esmagando o crânio da criatura entre suas mãos. Outro se estilhaça contra uma árvore com um estalo nauseante, enquanto um terceiro cai de joelhos, gritando. O cheiro de sangue o arrebata, lançando-o em um frenesi, destruindo tudo ao seu redor em uma fúria descontrolada. O restante do bando se reagrupa, levantando suas armas enquanto avançam. As garras metálicas cortam o ar, uma delas deixando um rastro de sangue no ombro de Hinar. Ele avança para o coração da batalha, arrancando a cabeça de uma criatura com um único golpe, seu corpo caindo ao chão com um baque surdo. Um a um, eles começam a cair, enquanto os ossos se esmagam sob o poder de seus golpes. Mesmo quando tentam fugir, Hinar os derruba um a um, esmagando seus corpos contra o solo com força implacável. Finalmente o silêncio tomou conta. Erguido sobre o campo de batalha, Hinar soltou um rugido, um desafio lançado em vão, sem nenhuma criatura restante para ouvir sua provocação. Seu rugido reverberou pelas árvores, marcando o nascimento de um predador supremo, um alfa sem igual. Muito obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando o mundo de Wrath juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.